Flamengo, que o time convenceu na semifinal, que o time jogou à altura da qualidade que a gente sabe que esse Flamengo tem e que mostrou num passado muito recente, abro assim os trabalhos para a classificação do Flamengo. Venceu, mas convenceu? O Flamengo está te convencendo, Maestro? Se perguntar ao torcedor, principalmente, ele vai dizer que não. Esse resultado de 3-1 ele foi conseguido já... Os últimos 15 minutos de jogo. Dos acréscimos, né? Se você pegar o todo do jogo, o Vasco foi um time mais organizado e que tem uma dificuldade muito grande quando cria as oportunidades de colocar lá para dentro. O Flamengo ontem, em alguns momentos, né, ele deu a impressão de estar num caminho, né? Mas em outros momentos, principalmente com a perda da bola, a volta para poder acompanhar o adversário, ele, mesmo jogando com 3 zagueiros, bastante complicado. O Vasco hoje, né, por exemplo, o time do Vasco, você tem a linha de defesa, que é Puma, Miranda, Léo e Piton. Isso eu tenho certeza, né? Que o meio-campo ele já tem Jair, ele já tem Andrei, já tem, né, o menino, né, Alex Teixeira? Tem Alex Teixeira, Pedro e Peck. Se você perguntar ao torcedor do Vasco, ele tem a certeza que é esse time. Né, que é o time que vai, pelo menos, ser... O do Flamengo tem uma certeza, ele vai sofrer com bola aérea. Não, isso aí é desde... Vai sofrer com bola aérea. Isso é desde o início, né? Eu acho que o sofrimento maior, né, continua sendo a questão da marcação. Quando a marcação ela encaixa, né, tem um time compacto, ela consegue... Essa é uma jogada Flamengo de 19. Talvez tenha sido a única jogada nesses últimos jogos onde você vê toda... E parte individual, né? Você vê que está sempre o Arrascaeta, que está machucado, né? Saiu machucado ontem, está sempre envolvido nas grandes jogadas, na criação, na ideia de jogo do time. A gente viu o Flamengo sair na frente e eu confesso, quando o Flamengo faz 1-0, o Vasco começou jogando melhor. Aí o Flamengo fez 1-0, eu falei, cara, pela qualidade do Flamengo acabou o jogo. E não, cara, o Vasco conseguiu prensar o Flamengo de uma forma que, apesar da derrota, eu acho que é para o torcedor do Flamengo se perguntar como é possível um time inferior como o do Vasco, mas muito bem organizado, aguerrido, prensar o Flamengo no seu campo de defesa. E aí o terceiro gol, ali o segundo, né? Num vacilo do Rodrigo, ele perde a bola. Eu acho que, e o Matheus França vai sofrer o pênalti do Capasso. Eu acho que o Rodrigo perde a bola, mas, cara, você pode perder a bola em várias condições durante o jogo. Eu acho que o maior erro aí é do Capasso, porque ele estava driblando para o lado, ele não ia sair na cara do gol, ele poderia esticar a bola. O Rodrigo já estava na cobertura. Ele dá um carrinho, o Capasso, completamente fora de contexto aí. Se errou alguém no lance, foi a precipitação do Capasso. Olha o presente que o Vidal quase entrega. Aliás, entrou mal de novo. Mais uma vez, jogo, né? mais uma vez. Muito mal. Antes desse jogo, a gente tinha algumas questões, né? A primeira era a eliminação do Vasco contra o ABC. Como o Vasco chegaria para essa partida, tanto fisicamente quanto mentalmente. Como o Pedro foi esperto, né? Sim. Em bater a falta rapidamente, que é algo que a gente não vê com frequência no Brasil. É totalmente legal o que ele fez e a vantagem que ele teve de pegar a defesa do Vasco desprevenida e o Ayrton Lucas, que jogou bem ontem, fazendo Vem jogando bem, né? Vem jogando a gente muito pode bem. destacar alguns jogadores do Flamengo, o Ayrton Lucas é o que tem mais regularidade. Então tinha algumas questões. O Vasco, fisicamente e mentalmente, não tão bem, principalmente por conta da eliminação contra o ABC. E o Flamengo, quem seria o substituto ali na lateral direita, né? Um ala direito, que no caso foi o Cebolinha, que tinha essa informação anterior, mas a gente não cravava isso, não tinha essa certeza. Acho que não deu certo o Cebolinha ali na direita. O Jonas Vene Casagrande, de novo, acertando a informação, né? Que o Cebolinha vinha treinando na ala direita. A gente não quis cravar porque a gente achou muito insólito. O Cebolinha vai ser ala direito e foi. E foi. Porque o Mateuzinho machucado, o Varela não tinha condições, ele até entra no segundo tempo, né? Mas não tinha condições de jogar 100%. E aí o Cebolinha na direita, que depois é até substituído. E eu acho que ontem o Vitor Pereira ele faz algumas substituições no segundo tempo que mudam o jogo, né? Ele ter colocado o Matheus França, acho que para mim foi a principal mudança ali do time do Flamengo. Ele conseguiu parar mais o Vasco. Renato, essa escalação inicial,
Isso. Os 3 zagueiros. E mudou algumas vezes durante o jogo por conta das substituições, né? O Thiago Maia chegou a recuar para a zaga, depois ele volta para o meio quando o Léo Pereira entra. Exatamente. Rodrigo Caio sai, ele vira terceiro zagueiro. Aí depois entra o Léo Pereira e ele volta para primeiro volante. E respondendo o vence-convence, para mim o resultado foi muito bom, mas as atuações foram ruins, né? E acho que o Flamengo individualmente foi ruim com algumas peças. O Gabriel, por exemplo, né? O torcedor ele fica muito sentido quando o Gabriel é substituído em qualquer jogo, né? Parece que o Gabriel é insubstituível, mas não. O Gabriel ontem, inclusive, acho que fez uma das piores partidas dele, do que a gente está acostumado a ver o Gabriel e sabe o que ele pode entregar, né? Acho que ele foi muito mal ontem. O Gerson também estava muito mal, ele perdia bolas dominadas, assim, bolas fáceis, o Gerson estava perdendo. Fabrício Bruno foi muito bem ontem, acho que a gente pode destacar alguns pontos positivos. Ayrton Lucas, o Pedro que fez 2 gols. A Arrascaeta tem essa questão do problema físico do pubis ontem, tem até uma questão além do pubis de ser um adutor da coxa, né? Não entendi também porque ele foi bater aquela falta, se é um jogador que já está machucado, sentindo. Então, acho que ele foi até o limite dele. Ele jogou ontem porque era um jogo de semifinal, porque senão ele não estaria em campo. Então, acho que preocupa, né? E a informação que a gente tem também é que ele não vai servir agora a seleção do Uruguai, porque está cortado, porque realmente não tem condições. Preocupa a continuidade dele, né? Eu acho que ele só foi por sacrifício, porque você tem agora 2 semanas, praticamente 20 dias para... Vale lembrar que o Campeonato Carioca agora para, né? Então volta só no dia 1º de abril, iniciozinho do mês de abril. Então ele vai ter esse tempo aí para recuperar alguns jogadores. Não sei se o Arrascaeta vai ter esse tempo necessário para voltar e jogar a final contra o Fluminense, né? Mas eu vi um Flamengo bem desorganizado em alguns momentos e principalmente porque individualmente algumas peças deixaram a desejar bastante. Então vamos por partes. Na escalação inicial do Flamengo, alguma questão para vocês? Me parece hoje um fato consumado que o Everton Ribeiro é reserva desse time. Né? Isso é um fato questionável, né? Questionável, sim, mas consumado já na cabeça do Vitor Pereira. Nesse momento, o Everton Ribeiro é reserva do Flamengo. Tanto é que o Everton Ribeiro e o Vidal, eles entram, eles não fazem um jogo bom, mas eles também não... Quer dizer, o Vidal até compromete um pouco, né? Mas eles seguram mais a bola, eles ficam mais com a bola, que o Flamengo estava precisando disso. Eu acho muito estranho o Everton Ribeiro ser reserva. Eu acho estranho. Se você joga com 3 zagueiros, por mais que eu acho que ele não fez a escolha certa dos zagueiros, eu acho que o Davi Luiz hoje está lento, ele não está conseguindo acompanhar o ritmo do jogo. Foi um zagueiro extraordinário, mas nesse momento ele não está bem. Mas enfim, opção do Vitor Pereira, 3 zagueiros, beleza, não é só ele que joga com 3 zagueiros, não vou debater isso. Acho que o Cebolinha não funcionou como ala direito. Acho que o lateral dele é o Varela mesmo, pensando até com a cabeça de técnico europeu. Eu acho que vai ser o Varela. Contratar um lateral. Acho que a questão dos volantes está séria, porque o Gerson não joga bem, não consegue jogar bem. O Vidal não consegue ser o mesmo jogador que ele foi em algum momento da carreira dele. Faz falta toda hora, se o Vidal fosse 60% do que ele já foi, seria útil ao Flamengo, mas ele não consegue nem isso. Pois é, então com todos esses problemas, o Everton Ribeiro é o cara que tem que ir para o banco. Maestro, então, você tem 3 zagueiros. Você não tem o Thiago Maia. Os seus 2 volantes não estão jogando bem, Gerson e Vidal. Você não pode botar um meio, se você está com 3 zagueiros. Thiago Maia, Everton Ribeiro e Arrascaeta? Boa pergunta. Entendeu? O que você acha, Maia? Deixar o Everton Ribeiro no banco, cara? Boa pergunta. Eu vou também por essa linha. Você que jogou com 3 zagueiros, você pode ter, pelo menos, ali... E funcionou. O melhor Flamengo de 3 zagueiros foi com o Thiago Maia. Só que você não pode tirar o Thiago, que é o único que morde ali no meio-campo. É o único que tem esse poder. Porque razões diferentes, tanto o Vidal como o Gerson, não conseguem entregar nesse momento aquilo que se esperava dele. Né? O Gerson no jogo, acho que contra o Fluminense, que ele jogou um pouquinho mais adiantado, foi onde ele teve um comportamento melhor. Quando jogou na mesma linha do Thiago, não conseguiu ter... E o que chama atenção é que são erros técnicos, não é nenhuma questão física, né? É erro de passe, né? É erro de lançamento, né? E isso, naturalmente, compromete ainda mais no setor. E a sorte do treinador nesse momento é que o Pedro ele continua sendo extremamente eficiente. Né? O Pedro ele consegue entregar aquilo que o treinador quer. Não e o Vasco ineficiente. Se o Vasco tivesse aproveitado as chances que criou... O Vasco poderia perfeitamente ter vencido o jogo. Mas eu tento olhar para o copo cheio pelo lado do Vasco. Ano passado, o Vasco fez a mesma campanha na fase inicial. 7 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. E jogou contra o mesmo Flamengo na semifinal. Perdeu as 2 por 1-0, sem chutar praticamente nenhuma bola a gol nos 2 jogos.
Então mudou muito o cenário. Então, Era outro Vasco. o Vasco hoje é outro. Ainda não é um time pronto, não é um time, dá para dizer que é um time bom, não é ainda, tanto que a gente está questionando o lado individual, tomada de decisão, tem várias coisas a serem feitas, contratadas e melhoradas. Agora, é um time competitivo. É um time, jogou bem os 5 clássicos, jogou competindo, ontem jogou bem. Cara, jogou bem os clássicos. Eu acho, inclusive, que o jogo de ontem do Vasco, pelo pouco que eu vi, porque eu estava comentando o jogo do Cruzeiro, depois pelo muito que li, conversei com o Maestro, com o Luiz Roberto, com o Eric, com o meu amigo Gilmar Ferreira, com as pessoas que são mais próximas, que viram o jogo com atenção, eu tirando e vendo parte do jogo depois, que o Vasco jogou melhor ontem do que na vitória de 1-0. O gol do Puma. Aquele 1-0 foi estranho, né? Porque levou 2 bolas na trave, colocou 2 bolas na trave. O primeiro jogo, eu acho que foi a atuação mais irregular do Vasco, da semifinal, que o Vasco perdeu por 3-2. E mesmo o Vasco não jogou mal. Então, cara, o que está faltando agora é você lapidar o grupo, entendeu? Melhorar a parte individual, principalmente na parte ofensiva. A gente compara o Hendrick com o Andrei Santos. O Andrei Santos não vai jogar bem em todos os jogos, ele também tem 18 anos, 19. O que eu acho que fez muita diferença, se a gente puder voltar de novo com as alterações do Flamengo, é que quando, no jogo da ida, você tira do banco Cebolinha e Everton Ribeiro. Claro. Disparidade Ontem, no banco de você reserva, tira do banco, por mais que tenha jogado muito mal o Vidal, mas você tira do banco um Everton Ribeiro, um garoto do talento do Matheus França. Cara, isso pesa muito. Muda muito. E aí o único questionamento que eu faço ao Barbieri. Aí o que ele tem? Como o banco dele é limitado, ele tem que mexer. Ele tirou o Ignaldo e o Pedro Raul para botar o Ignaldo. Eu não teria tirado o Pedro Raul. Esse é o primeiro que... não estava jogando bem. Sim, mas é o centroavante. Você pode esperar dele, em algum momento, alguma coisa. E o Ignaldo é muito novo ainda. Acho que é um jogador que o Vasco deveria emprestar para jogar uma Série B, para ganhar uma experiência. Não estou descartando o Ignaldo. Acho que é um jogador que tem futuro, mas acho que não está pronto. Aí tem que usar o Nenê, que tem 41 anos. Ele não tem as opções. Mas o contrato do Nenê acaba em abril. Teoricamente pode ter sido o último jogo dele. Isso eu ia dizer, pode ter sido o último jogo do Nenê. Tem que discutir, isso vai ser discutido. O próprio Barbieri falou ontem. Então ele não tem muitas opções no banco. E ele não botou o Figueiredo no jogo. Foi um erro, na minha opinião. Porque o Figueiredo, pode não estar na melhor da forma dele, mas é um jogador corajoso, que vai para cima, vai para dentro, chuta de fora da área, tem uma patada. Então, um jogador que pode... Vamos mostrar, então, a escalação inicial.